Fala, meus zerados, tudo bem? É o seguinte, o que o judô tem a ver com vida financeira? Hoje você vai aprender 7 lições que eu aplico na minha vida, que veio do judô e é muito bom para qualquer pessoa, mesmo quem não pratica judô. Bom, para começar um pouco de história aqui, eu comecei a fazer judô quando eu tinha 3 anos de idade, morava em São Paulo ainda, depois eu parei de fazer, voltei quando tinha mais ou menos ali 9, 10 anos, fiz judô a vida inteira, peguei a faixa preta em 2009, pratico judô até hoje, então essa filosofia do judô ela é muito presente na minha vida até hoje, e eu acabo aplicando um pouco disso na minha vida, né, como um todo. Afinal de contas, é uma vida inteira fazendo judô, é claro que alguns conceitos e filosofia do judô estão aqui, fazem parte da minha cultura, fazem parte de quem sou eu, no final das contas. Seiryoku Zenryo. Né, o nome é um pouquinho complicado, mas, enfim, isso aqui não tem nada de complicado. Basicamente, a gente está falando de eficiência máxima com o mínimo de esforço possível. Né, acho que falando de vida financeira já dá para fazer uma ótima conexão com isso. O Seiryoku Zenryo, então, nesse processo de eficiência máxima com mínimo de esforço, qualquer economia, qualquer desperdício, qualquer real faz sentido, vale a pena e faz diferença na sua vida. Então, o que eu fiz, particularmente falando? Né, roupa cara, comprar coisa que não era tão necessária, bebida alcoólica, uma coisa que costumam gastar muito dinheiro com isso, não é o meu caso, então tentei cortar um pouco dessas coisas da minha vida, e todas essas economias fizeram, de alguma forma, eu ter o máximo de eficiência com menos esforço, porque eu tinha menos desperdícios. Então, Seiryoku Zenryo, você pode basicamente aplicar na sua vida dessa maneira. E vamos para a segunda lição. Bom, a segunda lição fala de Junori, né? Também outro nome em japonês, mas basicamente fala sobre suavidade e flexibilidade. Não sei assim, se vocês tiveram a oportunidade de passar num viaduto, alguma ponte e perceber que às vezes ela tremula, ela trepida, né? Então, basicamente, o conceito de engenharia usa muito isso também, né? Da questão da flexibilidade, porque se não fosse flexível, quebrava. Asa de avião é a mesma coisa, fica sempre balançando. Então, tudo que é flexível não quebra, né? Então, esse é o princípio do Junori. E como isso se aplica na sua vida? Bom, basicamente a flexibilidade está no sentido de você se adaptar às situações da vida. Então, a vida ela vai tentar te aplicar algumas quedas, no final das contas. E o que você tem que fazer? Você tem que adaptar um pouco a sua vida de acordo com aquilo que a vida está te pedindo naquele momento. Então, uma dívida inesperada, um custo elevado, alguma coisa que aconteceu, você tem que se adaptar, reduz o seu custo de vida, se adapta, encontra novas fontes de renda. Então, o Junori está muito em como você acha essa flexibilização na vida, não ser tão rígido, no sentido de você conseguir, através dessa flexibilização, não quebrar, né? Então, basicamente, essa é uma das lições aí, né? A segunda lição que eu aprendi do judô e aplico na minha vida. Eu vou pegar um exemplo aqui de como eu apliquei Junori na minha vida, assim, mais enfaticamente falando. Eu entrei num financiamento imobiliário, né, com uma ex-noiva, né, aconteceram várias coisas nesse caminho. Por exemplo, antes da primeira parcela, a gente já terminou, então eu tive que assumir todas as parcelas sozinho. Aí, para tirar o nome dela, eu tive que passar um monte de perrengue, enfim, questões burocráticas e tudo mais. Fui me adaptando a essas situações, né, para também não surtar, uma série de questões. Na hora de passar para o meu nome sozinho, minha renda não era suficiente, então eu tive que flexibilizar, coloquei o nome do meu primo no meu contrato só para poder constar a renda, conseguir fazer. Enfim, fui me adaptando às situações para conseguir não quebrar, né? Então, basicamente, uma das formas aí que eu apliquei, né, o Junori na minha vida, na flexibilização para conseguir caminhar. E tem o Jita-Kyoei, que é outra lição que eu tiro do judô aqui também. Jita-Kyoei fala de benefício mútuo. E no judô, apesar de ser um esporte individual, é impossível você evoluir sem a ajuda do seu oponente. Então, no final das contas, a resistência do seu oponente é o que faz você evoluir. Quanto melhor é o seu oponente, melhor é a possibilidade que você tem de evoluir, né? Então, o benefício mútuo. O judô prega muito essa questão de que se não é bom, né, para o senso coletivo, então não faz sentido. Só faz sentido quando existe, né, benefícios no senso coletivo. E como eu aplico isso na minha vida? Basicamente, galera, assim,
Eu recebi ajuda quando eu precisei, eu ajudo pessoas quando elas precisam, claro que ajudar pessoas quando elas precisam dentro das minhas possibilidades e também à medida que a pessoa entende que ela precisa de ajuda, né? Então isso é muito importante. Procuro fazer muito disso, acho que também na questão corporativa, no seu ambiente de trabalho, quanto mais você ajuda o seu líder, a sua equipe, né, as pessoas com quem você trabalha a evoluírem, mais essas pessoas também tendem a ajudar você a evoluir. Então todo mundo cresce, esse é o benefício mútuo, é um pouco de como eu ajo, né, diante da vida, né? Essa é a minha filosofia de vida, eu estou sempre buscando ajuda e ajudando pessoas, né? Então para mim, né, Jita Kyoei, ele é um dos principais princípios assim, que eu aplico na minha vida. E mais uma lição importantíssima do judô, que é o Kemi, né? Aprender a cair. No final das contas, no judô, quando você entra, a primeira coisa que você faz não é aplicar golpe em ninguém, não é derrubar ninguém, muito pelo contrário. Você começa a aprender judô aprendendo a cair, né? É uma parte não tão glamourosa assim, mas é a parte mais importante do judô. Então, se você não sabe cair, você não vai ter condição de evoluir nesse esporte. Então, acho que é muito claro como a gente consegue tirar isso para a nossa vida, né? Na vida, a gente tem muitas derrotas, né, muitas quedas, né? Então é importante que a gente utilize um pouco desse conceito de ukemi, né, para poder também saber aprender a cair, para conseguir se levantar, né, sem ter se machucado tanto assim. Então, na vida financeira, o que ajuda aqui nessa questão do ukemi? Acho que a flexibilização, que a gente falou no Junori também, né, conta muito. Mas, exemplo, você ter um certo acúmulo de dinheiro, alguma reserva financeira que você construiu, isso para alguma queda já é algo que te ajuda a se levantar mais rápido. Então, a gente consegue, né, aplicar muito bem essa questão do ukemi também na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, enfim. E mais outra lição que é o Shisei, ou Shizei, né, depende aí de quem está pronunciando, mas fala sobre a postura correta, né? Então essa postura natural do judô, mas que está sempre em estado de alerta para reagir a um possível ataque, né? Então, como é que a gente tira isso para a vida? Bom, basicamente a gente pode pegar um pouco desse princípio e falar sobre mentalidade de organização, essa postura, né? Essa questão aqui mais organizada, não se endividar, né? Então não se dá muitas oportunidades de você se enroscar na vida. Então você está sempre ali mantendo essa postura, né, natural diante da vida, mas evitando endividamento, evitando problema, né, evitando aumentar seu custo de alguma maneira. Então isso aqui é uma das coisas que também eu aplico muito na vida, né, e tem funcionado bastante. Um exemplo, né, de como eu evitei um pouco, adotando um pouco dessa postura, né, de postura de naturalidade, mas sempre preparado, eu evitei, né, no começo ali da minha vida profissional, eu não tinha cartão de crédito, simplesmente eu negava todos. Tudo que eu comprei ali basicamente à vista, né? Então, o primeiro carro eu juntei dinheiro, comprei à vista. Minha primeira moto eu juntei dinheiro, comprei à vista. Né? Eu comprava as coisas à vista porque para mim era muito mais fácil fazer esse controle financeiro. Né? Eu não sentia que eu tinha tanta maturidade assim para usar um cartão de crédito, me enfiar em dívidas e tudo mais. Evitei esse tipo de coisa, então adotei uma postura de naturalidade diante da vida, mas sempre ali me precavendo e meio que tentando evitar qualquer tipo de problema. Keiko, mais uma questão aí importante, mais uma lição que eu tiro bastante aí para minha vida, né? E fala muito sobre a prática constante e disciplinada, né? Então, você vê, eu comecei judô, eu tinha 3, 4 anos de idade, é uma vida inteira fazendo isso, você deve imaginar o quanto de repetição de coisas eu tive que fazer até conseguir fazer as coisas melhores. E ainda continuo fazendo, ainda continuo repetindo várias vezes para fazer cada vez melhor. Então é um pouco de disciplina, de prática constante que ajuda a gente aqui a evoluir. Como a gente tira isso, né? Que lição que a gente tira aqui para a vida financeira, para a nossa vida pessoal? Bom, a gente pode falar do hábito de poupar. Né? Então, tem gente que não consegue ter essa disciplina, né? O Keiko, olha como é que ele é importante nesse sentido. Quanto você tem? Você tem R$10? Começa com R$10. A princípio não vai fazer diferença, mas aquela rotina, adotar essa postura constante, disciplinada, de sempre guardar, vai fazer você mudar a sua mentalidade no sentido de ter essa reserva que vai te trazer muito mais tranquilidade. Quanto mais você guarda dinheiro,
mais vai dar vontade de guardar. Porque quando você começa a perceber que você está conseguindo acumular algum tipo de reserva, você sente que aquilo ali realmente pode mudar, pode te dar mais tranquilidade. Então isso é quase que um músculo financeiro que você vai criando e vai evoluindo no sentido de poupar para te dar um pouco mais de tranquilidade na vida. Shizentai, né? Mais uma lição que é postura natural. Também a gente tem que evitar um pouco da paranoia de ficar pensando em vários problemas e tudo mais. Eu acho que de alguma forma a gente tem que ter também uma certa tranquilidade, mas essa tranquilidade ela não nasce do nada, né? Essa tranquilidade nasce de outros princípios, de outros mecanismos, como você ter alguma reserva, você ter algum dinheiro que te dê um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estabilidade, né? Então isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade para te proporcionar aqui basicamente o Shizentai, que é essa postura de naturalidade. Muitas vezes eu ouvi assim, o que adianta guardar dinheiro se amanhã você nem sabe se você vai estar vivo? Bom, eu tô vivo, né? Que bom que eu guardei. Então, assim, muita gente vai falar muita coisa, tá? Assim, pra você. Então, procura seguir o seu caminho. Acho que é importante você entender que é fundamental você ter alguma reserva financeira, guardar dinheiro. Isso vai te trazer tranquilidade, isso vai mudar a sua mentalidade. Criar esse hábito vai fazer você realmente acumular para realizar os seus sonhos. Bom, assim como no judô e quase tudo na vida, ninguém nasce sabendo, né? Então, é importante você ter a prática. É na prática que a gente aprende. Então, começa. Sai do zero. É importante você começar a criar uma reserva. Junta R$10 esse mês, se é o que você pode. Mês que vem você pode um pouco mais, coloca 20. No outro mês, coloca 5. Mas se propõe, assim, cria um acordo com você mesmo de todo mês guardar alguma coisa, o quanto você puder. E aí depois você vai me contar o que você achou disso, qual foi a sua experiência. Agora que eu comecei a falar bastante de judô, relacionando com vida financeira, eu não sei mais, né? E aí, eu quero que você poupe, eu quero que você faça judô, né? Faz os dois, né? Brincadeira, mas gosto muito de judô, acho que me ajudou bastante na vida, me trouxe aqui bastante disciplina, aplico isso na vida, então tento trazer um pouco dessas lições para não praticantes de judô, mas que podem adotar um pouco dessa postura diante da vida e ter sucesso. Então dá um like, se inscreve no canal, tem muito mais vídeo aí por vir. Estou preparando muitas coisas legais, falando de bastante experiência pessoal. Tudo que eu vou trazer aqui é muito de vivência, né, para você, e compartilhando coisas aqui da minha vida muito particulares, né, para ver se eu inspiro você também a ter um pouco mais de tranquilidade financeira na sua vida. Beleza? Fui!